professora Cláudia, muito obrigado. Sim, atendeu em diversas expectativas, em alguns momentos, posso falar por mim, uma aula da história do CAP, uma aula, também de vida, em termos de ação na pedagogia, e algumas questões que eu confesso não sabia, da sua vida pessoal. Então, muito obrigado. E agora eu tenho, como sempre, nessas mesas, uma tarefa muito ingrata, e eu tentarei ser, como sempre, bastante breve, que é justamente abrir um diálogo entre vocês, e eu entendo também sobre o avançar da nossa hora, também devido a essa questão, vou ser muito breve. Como sempre, eu converso muito com o Anderson, com a Mariá, e com a Regina sobre isso. As contribuições são muito ricas e nós ficamos sempre naquela gostinho de querer mais, de querer dialogar mais. E eu acredito que, entre muitas questões, eu vou começar provocando uma pessoa que consegue conversar comigo, estar comigo nas quintas de manhã e de noite, que é a Luísa. Ela está participando de algumas aulas de trigonometria e ela viu na semana passada e nessa semana alguns comentários de alguns alunos que eram assim: ah, professor, mas seria tão fácil, né? Se bastasse eu somar isso aqui, porque a gente já tem esse valor na tabela, seria tão bonito, seria tão mais simples. E ela viu, eu depois conversei um pouco, ri com ela em outras situações, mas eu dizia a eles: é verdade, seria bem mais fácil, eu concordo plenamente com vocês. Só tivemos um grande problema: a realidade nos mostrou o contrário. Quando eu somo, não dá certo. Eu preciso de uma outra técnica. E essa técnica, ela pode ser mais chata, ela pode ser mais difícil, mas é uma técnica que corresponde melhor à realidade. Eu acho que nas duas falas, eu fico muito emocionado nas duas, em vários fatores, não apenas na última da professora Cláudia, por estar no CAP, vestir a camisa do CAP, todas as questões sociais envolvidas no CAP, mas também uma fala da professora Jaqueline, e no início da fala da professora Cláudia, sobre a questão da EJA e ter parentes, ter amigos, também vir de classe mais baixa e saber da importância do processo da EJA. Então, quando a Jaqueline falava, lembrava de algumas conversas que tive com a Regina. Então, tome muito cuidado também, Jaqueline, que a Regina pode te levar para o Rio Grande do Norte para fazer um projeto de EJA, que eu sei que ela está fazendo, montando, conversando por lá. Mas eu lembrava também da minha própria família, de ver, por exemplo, na minha mãe, e desculpe essa me emocionar, a dificuldade que ela tinha de reconhecer que ela não conseguiu terminar o curso médio. E a minha tia conseguiu fazer. Então, assim, para mim foi muito importante essa fala. Bom, enfim, tentando restabelecer um mínimo de sanidade, uma questão muito importante, uma das nossas mesas, a professora Regina Gomes, nós chamamos ela da mesa redonda de linguística, ela também nos mostrou, e é uma pergunta provocativa às duas. Ela dizia: olha, eu participei muito tempo na escola municipal, no ensino básico, e ela falava justamente dessa experiência de pesquisa em letras com a questão normal. É uma pergunta muito provocativa, eu sei, mas vocês têm mais experiências até do que eu, porque eu pouco conheço, ouço falar. Mas a minha pergunta sempre, eu tenho uma estudante na graduação que fez normal e a gente conversa sempre, será que o curso normal não dava uma experiência de vida que nós hoje na graduação não conseguimos fornecer? Ou será uma ilusão do Jean porque não vivenciou isso? É óbvio que, se você olhar agora em cursos de pedagogia da matemática, pedagogia de ciências, etc., a primeira questão é sala de aula. As pessoas precisam estar na sala de aula. O Anderson é um advogado desse movimento. Ele diz: olha, o professor se forma na sala de aula. Ele talvez possa não querer citar os autores, possa não querer citar o Nova, mas ele vivenciou isso na vida dele. E me parece que as nossas licenciaturas, e na UERJ nós temos algumas exceções, mas elas nos afastam da sala de aula. Então, as duas mencionaram essa relação do normal, e isso me parece muito pertinente. Será que essa normal não facilitava? E agora, nas duas falas, e brincando com essa ideia da realidade lá da turma da trigonometria, como que, e a professora Cláudia, em um determinado momento, diz isso, né? Como que a realidade nos impõe situações, nos impõe adaptações. E assim, que me emocionou muito na fala da professora Jaqueline, foi justamente perceber a variedade, a multiplicidade presente no EJA e como essa realidade também se impõe. Nós podemos tentar silenciá-la, podemos tentar silenciá-la do ponto de vista da idade, do ponto de vista, talvez,
dos livros didáticos não serem adequados, os documentos não são bons, mas essa realidade também se impõe. E agora nós estamos diante de uma situação muito cruel. O que fazer com essas pessoas, esses cidadãos? E assim, a professora Cláudia, de certa maneira, até uma hora usou um vocativo, então, Jean, eu falei, meu Deus, eu tenho que evitar muitas cascas de banana, pois ela me provocou muito com a história do CAP, sobre a história, por exemplo, de discutir justamente olha o que aconteceu, olha as transformações dessa escola e olha as transformações da sociedade. Olha como a minha família, a família da Cláudia, talvez em gerações um pouco diferentes, mas não muitas, olha como EJA é importante. Olha como nós precisamos, enquanto educadores, educadoras, enquanto pessoas que se importam com as pessoas à nossa volta, com a formação das pessoas à nossa volta, precisamos avaliar e pensar essa realidade. Então, assim, novamente agradecer, deixar a conversa circular. Tem muitas coisas que eu poderia interagir, mas eu evitarei fazer isso. Eu acho que uma das questões mais importantes que vocês nos salientaram é como a realidade se apresenta diante de nós e como nós devemos insistentemente pensar em modos, práticas, formas para sermos mais efetivos naquilo que nós desejamos, enquanto educadores, educadoras, enquanto um processo de Estado. O que eu tenho percebido no básico, na graduação, é como essa, e é resgatando uma fala do Paulo Freire via a professora Jaqueline, como essa junção, teoria e prática, pode nos levar a pensar, e aí misturando um pouco a fala da professora Cláudia, a uma história do futuro. Segundo o Antônio Vieira, de pensar essa reformulação, pensar esse futuro de uma maneira melhor. E eu tenho muitas dúvidas se os nossos processos políticos, pedagógicos e os nossos currículos, eles têm se atentado à realidade, ou se eles dizem que se atentam à realidade, mas, na verdade, invisibilizam insistentemente, do ponto de vista social, do ponto de vista étnico-racial, mas também do ponto de vista cognitivo. Então, essas são as minhas provocações a vocês. Passo a palavra à professora Jaqueline, passo a palavra depois à professora Cláudia e também abro aos participantes, aqueles que queiram conversar, fazer uma pergunta à professora Cláudia e à professora Jaqueline. Bastante provocativo. Eu cursei um curso normal, né, formação de professores de nível médio, no Colégio Estadual Heitor Lira, na Penha, e fui professora do Estado, né, no Colégio Estadual Carmela Dutra. Então, assim, bem bacana, né, essas histórias que se entrelaçam, né. Eu fui professora por pouco tempo, de Sociologia no Estado, mas eu trabalhei durante um ano no Carmela. Foi uma experiência muito bacana. O que eu percebo na fala das estudantes da pedagogia da UERJ é que a formação na pedagogia, no curso de graduação, acaba sendo uma complementação para aquelas que fizeram o curso normal. E elas atribuem muito o curso normal a uma prática e o curso de pedagogia a uma teoria. E isso a gente conversa muito sobre essas questões, sempre acontece de aparecer essa questão. Especificamente na Faculdade de Educação, nós não temos o estágio em EJA. Então, para que os estudantes façam estágio na EJA, eles têm que fazer o estágio do ensino fundamental na EJA, e nem todos optam por fazer na EJA. Então, não existe um estágio obrigatório na modalidade. E muitas delas, eu acho que posso até dizer que a maioria, fizeram estágio em EJA no curso normal. Então, elas têm a experiência do estágio no curso normal, e eu acho isso muito importante, né? Então, acho que, assim, embora a UERJ tenha a Faculdade de Educação, né, no seu currículo da pedagogia, a educação de jovens e adultos desde 1991, a ausência do estágio, ela é a ausência do contato com a prática. Então, eu sinto que, às vezes, a gente perde um pouco, né, dessas questões. Eu me lembro muito de ter feito o primeiro concurso que eu fiz, que foi de 98, do município, eu fiz com as bases que eu tinha do curso normal no colégio estadual.
e, assim, me garantiram a aprovação no concurso de magistério. Assim, um curso de muita qualidade, embora a gente tenha, né, faça várias críticas, mas o curso era muito bom, e nós fazíamos estágio nos 3 anos do curso normal. A época em que eu cursei, no meados dos anos 90, a gente tinha uma complementação em pré-escola, então fazíamos 3 anos de curso normal, mais um ano de, a gente chamava de adicional em pré-escola, e eu fiz também o adicional, e assim, e foi no adicional que eu conheci Paulo Freire, né, por exemplo, foi lá que eu li Paulo Freire pela primeira vez, foi no adicional. Então, assim, eu cheguei à universidade para um curso de, né, bacharelado e licenciatura, né, que eu fiz na UFRJ, em Ciências Sociais, mas já conhecendo Paulo Freire e as questões de educação do curso normal, do qual tinha sido oriunda. Então, assim, eu acho que, embora tenhamos a graduação, né, e as licenciaturas, esse curso ainda se apresenta como formação, e alguns municípios têm, inclusive, não têm exigido ainda a graduação nos seus concursos, né? Mangaratiba, Mesquita, eu acho que Nilópolis, são municípios que promoveram concursos recentemente, e eles exigiram como formação mínima o curso de nível médio, formação de professores. Então, assim, interessante isso, né? Interessante entender essa história, né? Como a professora Cláudia propõe, entender essa história para entender como é que a gente produz formação, como é que a gente pensa a formação, né? Na reformulação curricular, nós estamos propondo um estágio na EJA, mas enquanto isso não acontece, o que eu tenho feito é levar os meus alunos da disciplina de EJA, né, que é uma disciplina de 5º período, disciplina obrigatória da pedagogia, eu levo os meus alunos para conhecerem as escolas de EJA, porque eu acho que isso é muito importante, que eles conversem com os estudantes, que eles vejam o que é uma sala de aula da EJA, que eles tenham contato com os materiais da EJA, que são diferentes dos materiais usados com as crianças e adolescentes. Então, assim, eu tenho feito esse movimento, assim, desde 2014, eu sempre levo esse período. Agora eu levei em 2 escolas diferentes as minhas turmas, para que elas pudessem conhecer outras realidades, e a realidade, não só a teoria sobre a EJA, né, mas o que é a EJA na prática, e foram experiências muito enriquecedoras, né? Experiências, assim, fantásticas, assim, de alunos que chegaram lá, assim, muito emocionantes até, de verem a produção dos estudantes nos murais, sabe, conversarem com os alunos da EJA, e os alunos da EJA são muito acolhedores, e aí eles contam as histórias de vida deles, e é esse contato, que é um contato afetivo, porque remete a experiência da família, né, das avós, das mães, dos pais, tios, que também não foram alijados do direito à educação, que essa é a realidade, né? Foi negada a esses sujeitos o direito à educação escolar na idade infantil, e que retomam esse processo numa outra fase da vida. Então, foi uma experiência muito bacana. E eu tenho feito essas aproximações, eu chamo de aproximações, entre a teoria e a prática, né? E tem dado certo. Gostaria de complementar. O microfone está fechado. Oi. Oi, ouvimos. Tinha alguém com a mão erguida, não tinha? Sim, o Anderson. Infelizmente, ele tinha uma pergunta, mas ele teve que sair nesse momento. Tem uma questão com filhos pequenos e afins. Tá bom. Mas também, tomando conta que eles queiram perguntar via chat ou com a mão levantada, por favor. Eu fiz o curso normal, eu entrei com 13 anos, né, no curso normal, eu era uma criança. Com 14, 15, saí de lá com 16.
Eu não consigo separar ele em termos de prática e teoria, o curso de pedagogia, não. Mas talvez eu não consiga, porque quando eu fiz o curso de pedagogia, eu já era professora prática, né. Quer dizer, o curso normal me deu a habilitação para entrar na sala de aula como professora, tá. Mas, embora eu tenha sobrevivido, e muitos alunos também, eu não defendo essa formação, assim, tão aligerada para quem vai atuar com as crianças, não. Eu acho que foi uma mudança necessária na legislação, porque o trabalho com a criança pequena, né, com a criança nos anos iniciais, a criança da educação infantil, trabalho com os adolescentes, jovens e adultos, né, na alfabetização, na aquisição dos conhecimentos básicos, imagina, é muito delicado e exige até maturidade, até idade, né, eu acho que exige um pouco mais. Então, eu acho que foi uma boa mudança na legislação. Agora, no curso normal, eu tive a teoria possível para o ensino médio, né, para a idade que eu tinha naquela época, mas sem dúvida, eu sinto que houve uma grande transformação em mim a partir do que eu estudei no curso normal. E houve uma grande transformação também pela experiência do estágio, de entrar na escola agora numa outra posição, né. Mas para a gente ter uma ideia, assim, da loucura, eu lembro que no meu primeiro estágio, eu estava no 2º ano normal, numa escola do município, a professora fazia um curso às quartas-feiras, contando que as estagiárias estariam lá. Ou seja, a gente já assumia a turma. Imagina, eu com 14, 15 anos, e já assumindo turma, enlouquecida, mas do mesmo modo que acontece hoje, quando eu chegava em casa, eram muitas narrativas. Eu amava aquela loucura toda, né, do mesmo modo que amo até hoje. Então, assim, não dá, não acho a melhor opção, não. Eu acho que o curso de pedagogia, sim. O que eu acho a loucura é o curso de pedagogia hoje dar conta de tanta coisa, né. Você sai super formado, né. E aí é que eu não sei se a gente está dando conta de tanta coisa sem ter o pré, né, que foi o curso normal. Mas eu acho que é melhor formar professores a nível superior, né, todos, com certeza. Sabe que eu sou da fase da provocação. Antes de passar a palavra para Maria, realmente, eu não vou entrar em méritos e não vou fazer a lista dos licenciandos que eu tenho contato e que, de certa maneira, acontecem situações muito parecidas do que você acabou de relatar, Cláudia, só que assumindo turmas em colégios particulares. Então é muito engraçado como há uma transformação, e aí novamente a realidade que se impõe diante de nós. A professora Jaqueline, em determinado momento, tratou sobre a questão dos jovens que trabalham ou os trabalhadores que estudam, e é muito curioso, se nós fizermos aí, talvez aí uma análise, a exemplo do que você fez na relação da evasão no CAP, mas se olharmos a UERJ, aqueles que estão trabalhando, em que escolas estão trabalhando, observe que, de certa maneira, nós conduzimos ao curso de licenciatura o mesmo contexto do que você descreveu. E eu acho, pelo menos do ponto de vista da literatura, que há de sim se ter um contato maior com a sala de aula desde o princípio e, ao mesmo tempo, uma ideia teórica, uma sustentação, uma base de argumentação, justamente pelo que a professora Cláudia nos salientou. Há uma maturidade emocional, há uma maturidade conceitual que deve ser construída, e eu, às vezes, e aí, novamente, uma ponderação da professora Cláudia, nós temos um excesso de conteúdos, e como nós emulamos essa situação, tanto na graduação, como na pós-graduação, como também no básico. E aí, novamente, uma das cascas de banana, Cláudia, que você lançou, que era pensarmos o CAP e o nosso conteúdo
do CAP e a nossa carga horária, etc., não encararemos isso nesse momento, mas certamente, como você disse, novo perfil discente, novo perfil docente, novas práticas, isso vai ser feito. A situação está justamente essa, e parece que tanto na graduação quanto no básico e na pós, nós temos esse excesso de conteúdos. E, por exemplo, posso falar por mim, não vou falar da minha vida pregressa e da titulação, mas frequentei pós-graduação, mestrados, doutorados, e senti uma necessidade que os meus cursos de pós-graduação também me inserissem dentro da vida universitária. Desculpe, vai estar gravado, mas é a realidade, algumas pessoas me conhecem, já falei isso, eu ganhei bolsas do Estado, ganhei bolsas da FAPERJ, ganhei bolsas do CNPq, e não foi exigido de mim muito, a não ser pesquisa, produção, escrever uma tese, e eu acho que, não sei, me parece que os nossos processos formadores perpassam um distanciamento da realidade, e eu senti que a fala, tanto da Cláudia quanto da Jaqueline, nos mostravam insistentemente como a realidade clama por algo. E eu sinto assim um sentido de que nós temos forças para fazer, e acredito que as duas falas também nos indicaram: olha, tem muito a ser feito, nós precisamos parar, pensar, refletir e também agir. Uma teoria e prática unida. Falei demais. Maria, tome a palavra, pelo amor de Deus, senão sou apedrejado. Olá, boa noite. Sou Maria, trabalho no Museu Nacional. Agradeço aí as falas tanto da Jaqueline quanto da Cláudia, bastante instigante, né? A gente acho que tem tantas frentes sobre educação, né? Formação de professores e tipos, né, de processos educativos para discutir. Eu vou fazer, né, algumas perguntas para vocês, assim, mas vocês fiquem à vontade para observar como melhor preferem responder. A primeira trata-se da questão de uma formação, na verdade, é uma pergunta que vem sendo repetida aqui por mim nos nossos últimos encontros, porque a gente vai observando nas discussões, isso sempre vem, né, acaba vendo que é uma formação que eu chamo, né, mais, vamos dizer, humana, né, uma formação que pensa exatamente isso, uma formação ética, uma formação para a vida mesmo, ou muitas vezes uma formação mais conteudística, mais científica, né, mais acadêmica. Então, isso me chamou a atenção para observar isso com a Jaqueline, como isso se dá dentro, né? Acho que tem uma distinção dentro da formação de jovens e adultos, como você percebe isso. Há uma característica diferente nisso, comumente, ou tem uma variação, né? E para a Cláudia, como ela vai observar isso na história, né, que ela tem aí de diversas escolas e participações, e também no CAP, né? O que ela observa como alguém que está num papel de direção da escola, esse tipo de formação que a própria escola tem pensado a dar, como eu sei que é um processo bem complexo, como cada professor, né, os grupos de professores, como isso vem se dando. O outro ponto que eu queria perguntar para vocês, assim, que vocês dessem alguns exemplos, vocês podem dar alguns exemplos de situações que acontecem no cotidiano de vocês, assim, que é muito comum, que vocês observam que quem está de fora simplesmente ignora, que é uma coisa muito óbvia para quem está ali dentro, está acontecendo o tempo inteiro, mas quem não está, quem não tem a experiência, simplesmente fica, às vezes, assim, nossa, acontece isso, que nunca imaginou que passasse. Então, acho que isso é bem interessante para a gente discutir aqui. E, por último, né, tratar exatamente dessa relação com uma formação científica, né? Como isso, que exemplos, talvez, que a Jaqueline tem visto, tem participado dentro, né, da EJA, né, como isso se dá, como isso pode se dar, o que você percebe dessa situação de uma formação científica para jovens e também para adultos, pessoas mais velhas e que têm outras, né, formações, histórias já. E o mesmo para a Cláudia, né, dentro do CAP, obviamente, né, está dentro de uma universidade, às vezes a gente acha que
né, tem uma formação científica bem forte, está bem inserido dentro da universidade, e como isso vem se dando, inclusive, nesse processo histórico do CAP, né, de mudança aí de perfil. Então, é isso. Fiquem à vontade aí para discutir sobre o tema. Jaqueline? Eu primeiro ainda estou elaborando. Maria, você então superou já na provocação. Concordo. Ainda estou pensando aqui sobre as questões. Eu também estou enumerando, estou pensando se é possível responder. Também. Bom, fica à vontade, gente. Vai respondendo e vai mudando no meio do caminho, isso faz parte. Eu vou só inverter a ordem, vou falar da experiência científica, assim, uma experiência que eu tenho vivenciado nos últimos anos é a experiência de ver estudantes da EJA na UERJ. Pessoas que cursaram a EJA no fundamental, no médio, e chegarem à universidade. Gente, isso é um diferencial, eu fico muito emocionada, muito, muito, assim. Eu estou orientando uma pessoa que está terminando o curso de pedagogia, que é a Maria Verônica, que, assim, eu carrego a Maria Verônica comigo, assim, sabe? Eu peço para ela falar para os meus alunos, porque é muito interessante a experiência que ela vivenciou como uma pessoa que se afasta da escola, que vive uma experiência de formação de família, de trabalho, de uma relação abusiva no casamento, e de repente ela vai superando essa relação, e aí ela sofre também uma relação abusiva no mercado de trabalho, no local em que ela trabalhava, assim, né, de pressão psicológica e de exclusão social, e aí ela vai superando isso por meio da escola da EJA. E não só Maria Verônica, esse é um exemplo. Tenho outros alunos, outros estudantes na UERJ que vieram da EJA. Então, essa experiência, para mim, ela é muito gratificante, e eu acho que é essa experiência que eu elencaria como uma experiência científica, sabe? De pegar desse estudante, continuar em processo de formação acadêmica posterior à escolarização básica. E é muito interessante porque há um tempo atrás eu visitava as escolas, e aí uma vez eu me lembro de um aluno da EJA perguntando, professor, a pergunta era essa mesmo, professora, você acha que a gente tem futuro? E aí eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Ele falou, você acha que a gente vai continuar? Você acha que a gente aprende? Ele perguntava para mim, que estava visitando a escola, se eu acreditava nele. E eu disse para ele, pois eu tenho alunos na UERJ que vieram da EJA, e foi muito interessante, assim, esse diálogo. E eu cada vez mais tenho presenciado, não só na pedagogia, mas em outras licenciaturas. Isso, para mim, é muito emocionante, né? Porque é o fruto do trabalho, é o reconhecimento do lugar desse sujeito na sociedade, na escola, na universidade, é fazer uma universidade diferente, sabe? Diferente em todos os sentidos, né? Bom, e esses exemplos, assim, de quem está de fora e não imagina, eu acho que tem muita relação com a própria história de vida desses sujeitos, né? Que são histórias diversas e histórias que nos movem, que mexem com a gente, né? E eu acredito muito por isso que eu falei da militância, né? A EJA é luta, a EJA é militância, porque a EJA, né, a realidade nos impõe, como o Jean falou, e é interessante, isso é verdade, é isso, né? Então, existem algumas coisas que estão lá na escola e que a gente, às vezes, não está percebendo, né, que está acontecendo, mas ela está acontecendo e está, né, gerando esse processo, gerando essa mudança, e é militância junto com os estudantes, é militância com os professores envolvidos. Então, assim, eu percebo muito
essa luta, né? Essa luta que não é só de educadores, mas é de todo mundo, de todo o conjunto, dos gestores, dos coordenadores pedagógicos, dos professores orientadores, né? E, assim, eu vejo muito isso nos fóruns de EJA. Eu acho que os fóruns de EJA são emblemáticos, são exemplos emblemáticos, assim, da luta pela educação de jovens e adultos. O Fórum de EJA do Rio foi constituído na UERJ, interessante isso também, e no ano de 1997, é um fórum que existe desde 97 até hoje, e o fórum ele é um meio, um interlocutor importante com o campo, importante com a realidade da EJA. O Fórum Estadual de EJA é muito forte em termos de, nesse momento agora, né, 2022, enfrentamento do desafio do fechamento de escolas e de turmas de EJA nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Então, assim, eu vejo muita luz no Fórum de EJA, vejo muita luz nos encontros nacionais, nos encontros regionais, eu acho que é muito por aí, né? A gente teve uma resolução em 2021 que fala de uma proposta conturbada de EJA, né, do MEC, e essa resolução tem sido enfrentada por esses fóruns, não só o Fórum do Rio, mas os fóruns dos outros estados. Todos os estados do Brasil têm fórum de EJA, alguns estados têm mais de um fórum, isso é importante, né? Como garantia, como luta pela garantia do direito. E aí eu acho que a primeira questão, né, que você traz, Maria, é de ver essa realidade, né, pela ótica do oprimido, que eu acho que essa é a diferença. O professor Miguel Arroio, que é da UFMG, né, professor emérito, ele traz isso para a gente nos textos dele, né? Olhar a EJA com a ótica do oprimido é diferente de olhar a EJA com a ótica do opressor, né? Porque vai estar sempre, se eu olho com a ótica do opressor, eu vou estar sempre achando que a EJA é um favor, que a EJA é benevolência, que a EJA é assistencialismo, que a EJA é boa vontade. Se eu olho a EJA na ótica do oprimido, daquele que foi alijado do seu direito à educação na idade infantil, eu vou olhar a EJA como direito, como reparação de um direito, como ação afirmativa. Eu vou olhar a EJA como qualificação, eu vou olhar a EJA como equalização. Então, eu acho que é muito por aí. O caminho é olhar a EJA na ótica do oprimido e não na ótica do opressor, porque senão a gente continua fazendo favor para o outro, e o aluno é aquele que é super agradecido porque a gente está ali dando aula para ele, não é isso, nós somos profissionais, estamos ali porque nos formamos para isso, ganhamos um salário. No dia que a gente parar de ganhar o salário, a gente faz greve. É isso, né? Então não é benevolência, não é favor, não é assistencialismo, é garantia de direito, é reparação de um direito, é equalização, é educação para todos. É isso. Desculpa, acho que eu não respondi nada, mas falei. Correspondeu tudo, professora Cláudia. Uma perguntinha, está sendo gravado e vai ser usado para... Olha, está sendo gravado e pode ser editado, é uma boa vantagem. A gravação é para nós criarmos um processo de divulgação científica e um canal, mas pode fazer o que você quiser. Não, Os é vídeos só serão porque disponíveis. citar nomes, né, essas questões Sim. assim. Sobre essa questão, vou começar da EJA, né, chegando à universidade, porque eu tenho uma experiência, né, que eu estou vivendo agora, que eu acabei esquecendo de falar que em 2013, né, o CAP, que tinha essa enorme vocação para a formação continuada de professores das redes, a gente apresentou o projeto de um curso de mestrado profissional, né, na área de ensino de educação básica, e logramos êxito, né, na aprovação na época, com o conceito 4. Então,
foi reconhecido, né, no nosso argumento, né, na proposta de curso, que a nossa vocação era essa, né? Nós somos a sala de aula, nós somos professores da escola que vivemos essa experiência e que compartilhamos essa experiência com outros professores. E, então, tenho vivido ainda essa experiência de professora, né, do curso, fui a primeira coordenadora do programa por 3 anos e meio, mais ou menos, e tenho vivido essa experiência como professora desde então. E a experiência inusitada, o meu orientando, que entrou em 2022, não vou colocar o nome, mas foi muito interessante no dia da matrícula, né? Assim, no dia da matrícula ele me escreveu assim: muito obrigado pela oportunidade, professora. Eu fui um aluno excluído pela diferença e também pela indiferença. Larguei a escola porque precisava trabalhar. Sou fruto da EJA. Metade dos anos finais e todo o ensino médio. Eu ter chegado à graduação foi uma grande vitória para mim e para minha família. E agora chegar ao mestrado é um sonho inimaginável. Para aquele menino de 13 anos que abandonou a escola. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e a senhora pode ter certeza que dedicação não faltará. E assim, nunca tive isso, essa experiência, né, de um aluno agradecer tão contundentemente, né? E eu acho que tem tudo a ver com as coisas que a Jaqueline falou do lado, né, do olhar como oprimido e como opressor, né? Então, assim, ele não me deve nada, né? Ele não me deve nada, né? Não tem por que ser grato, né? A gente vai construir uma relação que espero que tenha gratidão mútua, mas assim, ele não me deve nada, ele foi selecionado pelos méritos próprios. É claro que numa seleção de mestrado sempre tem a ver com uma identidade também do orientador em relação ao projeto, né, ao plano de estudos que ele apresenta, né, e assim, mas ele escreveu muito bem, né, e ele mostrou que ele já vinha pensando sobre as questões que ele traz, né, com bastante antecedência, ele mostrava uma maturidade nessa escrita, e que ele mostrou também na entrevista. Então, mas assim, ao mesmo tempo que ele agradece, né, talvez por pensar que me deva alguma coisa, né, mas como é bom para a gente saber que essa EJA, né, que às vezes o oprimido olha com desdém, o oprimido não, o opressor olha com desdém, sim, tem produzido essas vivências, essas experiências e essas possibilidades para uma parte da população que fica realmente, como ele diz, excluído pela diferença e pela indiferença, né? Então, não sejamos indiferentes, né? Apesar de diferentes. Uma coisa que acontece, ninguém imagina. Gente, na escola acontece de tudo. E uma das coisas que eu amo no trabalho com as crianças, e também com os adolescentes, né? Meu trabalho com adolescente é sempre o trabalho mais da pedagoga, né? Que hoje está na direção. E a professora está mais na sala de aula dos iniciais. Então, assim, uma coisa que eu acho maravilhosa, né, da experiência na escola é exatamente o espaço para esse inimaginável, né? Assim, é o fato das crianças perguntarem coisas ou dizerem coisas, afirmarem coisas. E eu saí da escola sorrindo, né, dando gargalhadas, chegando em casa e contando, né, como eu falei, desde o tempo que eu era aluna do curso normal, né, e ia para o estágio e ficava lá com aquelas crianças e saía, ia para casa e, nossa, eram muitas narrativas sobre tudo que eu tinha vivido com aquelas crianças, todas as loucuras, mas essa capacidade que a criança tem de perguntar, né, de dizer o inusitado, de te deixar constrangido até,
eu acho que é uma das coisas mais ricas e que faz até hoje valer tanto a pena, né? E experiência científica, né? Então, assim, aí vou falar também da pedagoga, né? Quando a gente está... vou falar, Felipe Perrenot, né, que é um sociólogo que estuda muito a escola, a avaliação, é um autor que eu gosto muito, porque eu acho que ele tem uma experiência muito consistente sobre a escola, né, sobre as práticas da escola. Ele tem um livro que o título é Ensinar, Agir na Urgência e Decidir na Incerteza. Né? É óbvio que isso não responde por tudo que é o ensino. Grande parte do ensino é planejado, é pensado, né, é organizado. Né? Mas quando você está lá dentro da sala de aula, né, com o aluno, seja a sala de aula, né, como eu falei antes, né, onde for, como for, tem coisas que acontecem. Né? E é justamente nesse acontecer, né, que você vai fazer uso das tuas referências, né? E de referências que você às vezes nem parou muito para pensar, né? Mas ninguém age à toa, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de referências, a gente não está falando só das referências bem estudadas, bem formadas, bem fundamentadas, né? Cheguei para dar aula na turma e tinha turma de primeiro ano e tinha um guarda-chuva bem colorido, né, que alguém tinha esquecido no dia anterior. Eu pego o guarda-chuva, mostro e digo assim, quem esqueceu esse guarda-chuva aqui ontem? E aí ninguém responde, eu insisto, quem esqueceu esse guarda-chuva aqui ontem? E aí um menino vira e diz assim, fui eu. Bom, esse menino que disse fui eu, é um menino, né, que adora fazer uma galhofa, uma brincadeira, né, eu não levo em conta e pergunto de novo, quem esqueceu esse guarda-chuva aqui ontem? E novamente o menino diz, fui eu. E eu pergunto de novo, quem esqueceu esse guarda-chuva aqui ontem? E ele diz de novo, fui eu. Até que um vira e diz assim, mas professora, o fulano está dizendo que foi ele, por que a senhora continua perguntando? Aí eu olhei para ele e falei assim, esse guarda-chuva é seu? E ele disse, é. E aí eu entreguei o guarda-chuva. Quer dizer, o que está acontecendo, né? O que eu estou querendo dizer aí? O guarda-chuva era muito colorido na época. E eu não acreditava que ele fosse dele. Então, tinha o comportamento do menino, né? O perfil dele, que eu conhecia, e tinha também o meu próprio preconceito. E ali, naquela hora, ele aparece. E no que ele aparece, da forma como apareceu, inclusive com um aluno me questionando, né? E dizendo, por que você não entrega o guarda-chuva para ele, se ele disse que é dele, me dá a oportunidade de pensar sobre os meus preconceitos, né? Então, é esse agir na urgência que às vezes a gente, assim, isso não foi uma situação planejada, pensada, né? E aí, onde a gente age na urgência e decide na incerteza, muitas vezes o preconceito reina, né? Mas se você tem uma base teórica mais consistente, uma experiência também mais consistente, muitas vezes vai acontecer de você estar diante de uma situação dessas e você também conseguir ter uma boa saída, né? E não uma saída por via do preconceito. Então, pensar, né, o trabalho na sala de aula não é só pensar, né, numa aula bem planejada, mas é pensar num professor, numa professora que tem uma formação consistente, que não se conquista só na graduação, né? Que se conquista na experiência, na troca com os pares, na relação com os alunos, e que vai construindo esse cabedal para você poder responder. Do ponto de vista, aí eu vou falar mais da pedagogia, né, do trabalho do pedagogo na escola, desse pedagogo da gestão, né, da gestão maior, o que eu entendo é que a gente precisa estar permanentemente analisando, produzindo e analisando dados sobre a realidade.
Então, vamos lá, né? Eu falei do projeto aqui, experiências curriculares, né? Significando as experiências curriculares no CAP-UERJ. Enquanto a gente estava olhando só o que a gente via no superficial, né? Eu, com a minha visão, né? de crítica à jubilação, né? De crítica ao foco no vestibular, de crítica a alguns processos curriculares fortes que a gente vivia aqui, eu tinha as minhas hipóteses. Quando eu começo a mergulhar nos dados, a ver realmente quem sai, por que sai, quando a gente começa a mergulhar nessa pesquisa, ou seja, nessa investigação, a gente começa a ressignificar, né? A ver outras coisas, né? A ver que, quando a gente vai atrás dos sujeitos, mesmo não formados pelo CAP, né, no sentido da certificação, mas formados sim pelo CAP, pela experiência, por terem estado, né, na escola durante tanto tempo, vivenciando essas experiências curriculares, eles reconhecem a importância, né, dessa experiência. Então, assim, o papel do pedagogo, da pedagoga, ajudar a escola a enxergar algumas coisas, né? Então, assim, é um papel de pesquisador, né? Então, assim, é o professor como um pesquisador, né? Como aquele que está o tempo todo refletindo sobre o seu trabalho, que está buscando estudar, né? Que está buscando ver quais foram as soluções encontradas para os problemas que ele também está enfrentando, ou se não foram ainda encontradas, né? Sair em busca delas, né? Fazer ele mesmo a pesquisa e convidar os pares para fazer. E do ponto de vista desse gestor, né? do fazer pedagógico da escola, de forma mais articulada, mais ampla, estar trazendo para a própria escola um retrato, né? Não um retrato estático, mas está trazendo dados que possam ajudar a gente a entender melhor aquilo que acontece dentro da nossa sala de aula, né, e aquilo que acontece na escola como um todo. Então, eu vejo dessa forma, quer dizer, é fundamental, né, que o professor, a professora tenham essa formação, né, que ajude a ter esse olhar investigador, esse olhar de pergunta, como diria o Freire, né, e de produção, né, de sentidos para essas vivências, para tudo isso. Acho que foi. Agradeço, professora Cláudia. Estou entendendo que não temos mais perguntas, então, devido também ao nosso tempo, vou avançar para a conclusão. Agradecer novamente, eu acho que as duas vozes, as duas palavras, além eu olhei algumas câmeras que estavam abertas e lágrimas que rolaram, eu não vou passar, não vou falar os nomes, as minhas também, nas duas falas, em vários momentos, em várias questões, nas leituras do e-mail recebido, nas colocações também feitas pela professora Jaqueline. Então, eu acho que durante o processo foi muito bom para o nosso encerramento, e eu tenho apenas a agradecer à professora Jaqueline, agradecer à professora Cláudia. Eu acho que ambas mostraram o valor do nosso pensamento científico, o valor da pesquisa, o valor de nós observarmos a realidade e como o projeto de extensão da professora Jaqueline nos mostra isso, a pesquisa da professora Cláudia nos mostra isso, como estamos num espaço universitário em que não estamos apenas numa série de marfins, em pensamentos abstratos, mas olhando a realidade. É claro que em cada momento, em cada fala, nós podemos observar as nossas próprias limitações, os nossos limites, às vezes até os nossos momentos de fúria por não conseguirmos lidar bem com muitas coisas da nossa realidade, com muitas questões à nossa volta, mas acredito que, além disso, há um olhar de esperança. Afinal, parafraseando o já tão citado e tão amado Paulo Freire, estamos num processo de uma pedagogia da esperança, de um pensamento de esperança, um pensamento melhor
não apenas para um amanhã, não apenas para um futuro abstrato, mas para o nosso agora. Eu acredito que a história de vida da professora Jaqueline, a história de vida da professora Cláudia, os relatos nos mostram isso. Nos mostram que é possível mudar, é possível nos transformarmos, é possível pensarmos em ambientes melhores, professores melhores, institutos de aplicação melhores, universidades melhores e todos esses processos para pensarmos os nossos objetivos, que caminham e, graças a Deus, que a realidade nos advém e nos faz sempre novos, sempre novas, sempre diferentes, porque, como diria Guimarães Rosa e próprio Paulo Freire, não somos feitos, estamos no processo. E estar nesse processo de sermos feitos é muito bom, e é sempre bom mudar. Então, agradecer novamente, muito obrigado, e parabéns pela vida, pela obra, pelo engajamento e pela militância, porque são exemplos como os de vocês que nos fazem crer e pensar na modificação. Tá bom? Muito obrigado e passo então a encerrar. Diga, Cláudia. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo encontro, né? Acho que eu fico aqui participando e pensando assim, por que não estamos fazendo isso com o CAP inteiro, né? Porque nós estamos reunindo todo mundo. Então, como eu falei, as quintas-feiras eram um pouco mais ocupadas do que são hoje com discussões desse tipo. Não que fosse uma maravilha, gente, eu não estou falando aqui de que o passado era muito melhor do que o presente, não é nada disso. Mas acho que a gente ainda não reencontrou, né, pós-pandemia, esse time, né, de tornar esse espaço, para quem não sabe, a quinta-feira é o horário comum, né, da tarde, para os encontros, para conselho departamental, para departamentos, equipes, anos de escolaridade, também, né, para diálogos como esse, de formação. Então, parabéns pela iniciativa, agradeço o convite, realmente foi muito bom estar aqui com vocês. Abraço. Obrigado, Cláudia. A gente continua falando, eu acho que é uma boa questão que nós vimos nos encontros, né? Teve um encontro que a pessoa começou a recitar poesia e abrir vinhos e não queria sair. A gente, meu Deus, precisamos sair disso. Então, é verdade. E sério, não estou brincando. Tivemos de tudo. Tivemos invasões políticas, tivemos de tudo. Estou vendo. Mas, nesse caso, sim, a minha preocupação, Cláudia, só um comentário, é como nós nos ocupamos de questões e não criamos esses espaços, na nossa vida mesmo. Estou falando, às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas no nosso cotidiano e não nos dedicamos a cuidar de nós mesmos, a cuidar daquilo que temos como grande importância. Eu acho que hoje vocês, com o exemplo de vocês de vida, a importância da educação, como nós relegamos como algo e, na verdade, estamos invisibilizando, né? Estamos tornando invisível algo que deveria ir com caro para a gente. Então, eu tenho essa preocupação, sim. Eu quero agradecer também, rapidamente, novamente, muito obrigada pelas provocações, foi muito bom, pelo diálogo, e se quiser, vamos fazer de novo, a gente pode fazer de outra forma, pode chamar, estou aqui. Quero agradecer também a presença da Stephanie, que é estudante da Pedagogia da UERJ, está aqui desde o início. Stephanie é bolsista do Prodocência e da EJA. Então, assim, que bom, né, tê-la aqui e que bom conversar com vocês que conheci hoje também. Muito obrigada, gente. Agradeço também a professora Cláudia, é um prazer. Obrigada. Sim, e sempre dizendo que foi um encontro incrível. Diga, Regina. A Stephanie está falando aqui. Eu tentei ler, foi um encontro incrível, falou para elas. Eu queria aproveitar, não só agradecer as nossas convidadas, mas aproveitar e parabenizar o Jean de ter idealizado toda essa trajetória e proporcionar esse encerramento tão interessante para todos nós. Quanto eu aprendi. Incrível. Muito obrigada. E apenas também para registrar aqui, a Vivian diz obrigada às duas, gostou muito,
e certamente a professora Cláudia, estaremos em mais contatos até quase que diários, digamos assim, no dia a dia do CAP, e certamente, Jaqueline, já pensaremos sim em questões do EJA, você nos provocou bastante, sobretudo, o Anderson infelizmente teve que sair, mandou algumas questões sobre essa possibilidade de termos um pensamento também no processo de formação de professores. Eu acho que a provocação que você, pelo menos, me bateu diretamente, é justamente como não temos esses espaços, e na hora eu pensei nas disciplinas da graduação e como seria interessante ter um momento, uma semana, 2 semanas, em que essas discussões aparecessem para aquelas pessoas que estão em formação de matemática, como seria importante pensar, repensar, ressignificar justamente a não infantilização e também, pegando um pouco da palavra da professora Cláudia, como essa experiência da formação, ela não se resume única e exclusivamente a um sucesso no vestibular. É óbvio, temos aqui também Rafaela, Vivian, Luísa, bolsistas e voluntárias, etc., em que elas sabem que a minha certa raiva com o Enem, mas deixa esse assunto para outra situação, e essa é outra história. Mas eu acho que partilhamos, de certo modo, essa formação que não se resuma a esse sucesso fictício, mas que, infelizmente, tem domesticado o nosso pensamento e o pensamento de grandes parcelas educacionais da sociedade. Então, novamente, agradecer, muito obrigado e certamente até a próxima. Um abraço, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. noite. Tchau, tchau.